sejam bem-vindos. Nós vamos realizar hoje o 5º Fórum Estadual de Educação para a Paz, com o tema Mídia para a Cultura da Paz. Esse evento é promovido pelo Conselho Municipal de Construção de Cultura da Paz, o CONPAS, em parceria com a Autopar, através dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda. E Administração de Empresas. Convido a professora Flávia também, certo? Que está na organização. E nós temos esse debate, já é a 5ª edição, e esse ano nós estamos propondo fazer um debate um pouquinho diferente. Nas outras 4 edições do evento, nós trouxemos profissionais dos veículos de comunicação para discutir as estratégias de cultura de paz. E eu tenho que confessar, essas estratégias são poucas e a má vontade dos veículos muito grande. Porque quando a gente mexe com a questão financeira e os programas que trabalham principalmente com este elemento da violência são os maiores angariadores de anúncio. Os anunciantes investem pesado nesse tipo de produto. Então, esse ano, conversando na organização, a gente resolveu fazer uma proposta diferente e, em vez de trazer debatedores para falar, muitos de vocês não ouvir, nós vamos botar vocês para produzir, tá? Nós temos uma dinâmica que a gente vai explicar daqui a pouquinho e o fechamento da noite vai ser feito pelo professor Marco Rossi, sociólogo, professor aqui da instituição, e também pela Ana Carla Barbosa, egressa do curso de jornalismo, recém-formada, que tem uma experiência já bastante intensa nesses 9 meses de atuação no campo de trabalho. Antes de passar a bola para vocês explicar essa proposta, eu convido o Luiz Carlos Galhardi, que é da diretoria do CONPAS, para falar um pouquinho sobre essa proposta que nasceu e que nós estamos na 12ª semana da programação da Semana da Paz. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos mais uma vez nesse 5º encontro, onde, como já argumentou o Reinaldo, tentamos discutir como as mídias podem contribuir para uma cultura de paz. E estamos nesse momento dentro da 12ª Semana Municipal da Paz. São 12 anos de movimento, todos os anos realizando a Semana da Paz. E às vezes alguns pensam assim, mas vocês só fazem a Semana da Paz? Não, a gente tem atividade durante o ano todo, várias ações, mas a Semana da Paz é um momento especial onde tem um foco maior. E a semana começou no sábado, dia 22, no Calçadão, lançamos um joguinho, que é o jogo Paseando para celular Android. No domingo tivemos 3.000 pessoas no Abraço no Lago. Ontem tivemos lá no Centro Cívico a entrega dos livros para os alunos. Hoje teremos esse debate, essa discussão sobre a mídia de paz. Amanhã na Livraria Porto nós temos a noite de autógrafos. Quem quiser ir está convidado. Na quinta-feira à tarde temos uma palestra sobre humanização do parto, porque este ano o tema é Vamos Melhorar a Saúde da Gestante, foi o tema do livro também. Vamos ter essa palestra quinta-feira à tarde no SESI. À noite nós temos a Noite de Cultura de Paz na Igreja Nova Aliança. Esse ano é na Nova Aliança, por conta que o nosso Ouro Verde está tomado, foi incendiado. Na sexta-feira, nós temos à noite também uma palestra sobre a humanização do parto. E no sábado e no domingo, o 2º acampamento pela paz. E fora esses eventos que eu mencionei aqui, existem vários outros paralelos. E aí no site vocês podem ver a programação total. Eu fiz questão de ressaltar todas essas programações, dessa intensidade, porque a cada ano temos crescido mais nesse sentido e temos tido mais participação de várias instituições e sociedades. Obrigado. Obrigado, Luiz. Podem aplaudir, gente, que gosta. Eu passo a palavra para a professora Flávia. Rapidamente, eu só quero dar boas-vindas a todos, dizer que nós pensamos da melhor forma esse fórum, entendendo que nessa noite nós vamos debater a questão da formação de valores, da importância dos valores
e entendendo que isso se faz de suma importância, especialmente para cada um de nós que estamos aqui numa universidade, e em especial a cada um de vocês que tem em mente, que tem como meta, como objetivo maior a construção, né, da sua carreira profissional, e que precisa estar embasada, sem dúvida nenhuma, em todas essas questões que nós vamos discutir hoje. Então, só desejo a todos um bom aproveitamento. O formato foi modificado justamente para que nós possamos interagir. Então, hoje nós estamos aqui reunidos em vários cursos, e nessa interdisciplinaridade nós queremos trabalhar. Então, vamos esquecer aí a sua turma, o seu grupo, o seu curso. Nós vamos nos envolver e vamos trabalhar juntos nessa noite. Essa é a proposta. Boa noite de trabalhos a todos. Agradeço os professores que trouxeram espontaneamente os alunos para participar hoje do evento. Professora Liberaci, por favor, fique em pé, Liberaci. Professor Campana. Professor Coelho, cadê o professor Coelho? Quem mais? Tem mais? Professora Karen, cadê a professora Karen? Ah, a professora está ali no canto. Na realidade, gente, essa é uma estratégia para a gente ver se os professores cumpriram direitinho a tarefa de hoje. Seguinte, vocês estão vendo uma imagem aqui. Essa imagem ela causou uma certa polêmica, principalmente no Facebook, nas redes sociais. Não sei se vocês já tinham visto essa imagem, este conteúdo. A Missão Quarta Nuca por Jesus, de uma igreja, Missão Praia da Costa, que fica em Vila Velha, no Espírito Santo. Tá? Então, nós vamos trabalhar a partir dessa imagem hoje. Nós vamos pedir para vocês refletirem, para vocês produzirem a partir desta imagem. Né? E nós vamos dividir o auditório, né? Praticamente já está dividido entre a esquerda e a direita. Um grupo vai defender o uso dessa peça, independente se concorda ou se discorda. Tá? E o outro grupo vai desqualificar essa peça, independente de gostar ou não gostar dessa peça. Então, nós temos aqui a proposta, né, para que vocês possam refletir sobre esse material. Nós temos o conceito de violência e o conceito de paz, nada aprofundado, um conceito que nós temos delimitado no próprio dicionário da língua portuguesa e que vai servir de estopim para a gente poder trabalhar esse conteúdo com vocês. Então, vamos lá. Ok. Nós vamos fazer a distribuição desse material e ao final tem lá uma orientação para vocês, tá? Então, o lado direito, Gustavo, esse lado aqui você entrega esse daí, tá? E eu vou entregar para esse outro lado aqui. Não, a gente vai ficar mesmo. Vou tirar os dois, mas vai ser isso aí. Pessoal, então, a esquerda, o pessoal da esquerda vai desqualificar essa peça e o pessoal da direita vai defender essa peça. Então, neste momento, nós vamos ter aí uns 30 minutos no máximo para que vocês discutam entre vocês,
né? Claro, a gente está aqui, não é um local adequado para a gente fazer uma oficina propriamente dita, mas isso não impede que vocês reflitam sobre. Então, juntem entre vocês aí no grupo, discutam, elejam um secretário que vai vir aqui à frente fazer essa defesa. Como nós temos muita gente, nós podemos fazer pelo menos por grupo, o pessoal daqui, desse campo, enfim. Não precisa ser só um, não. 3 pessoas, pelo menos. E o mesmo com o pessoal da esquerda. Leiam, reflitam e defendam ou desqualifiquem essa peça. O da esquerda vai desqualificar e o da direita vai defender essa peça publicitária. A minha direita e a minha esquerda. Nossa, aqui, tá, pessoal? Agora eu não estava gravando, você estava nessa... Considerando que este parlamento combate no começo, mas de classe e os preceitos da sua área de profissão, nós temos aqui jornalismo, ADM, publicidade e propaganda, vão defender o direito de usar essa imagem em suas peças comunicativas. É com eles. Boa noite a todos. Boa noite. Tá muito baixo, gente. Boa noite. Olha, sobre essa imagem que a gente está vendo, né? A gente vai defender um pouco a imagem aqui. A gente estava debatendo ali e a gente achou a imagem bem chocante, chama muita atenção de todo mundo, né? E aqui o cara, tipo, a missão da igreja, né? Tipo, era a repercussão da imagem, chamar a atenção de todos. E isso aconteceu. Porque nós hoje estamos aqui todos unidos, visualizando a imagem e tentando discutir alguma coisa sobre o que isso impacta na nossa vida, né? O que isso chama de atenção para nós. Então, um dos pontos também é a repercussão da imagem. É um tema atual, porque hoje em dia, tipo, droga está em alta, tem muitos jovens usando, muitos jovens perdidos nisso. Então, isso também foi para chamar atenção, né? E, assim... eu tive uma visão assim, que, tipo, o nome Quarta Louca por Jesus, que é uma missão, né? Todo mundo vai numa Quarta Louca da Rave, uma Sexta Louca da Rave, e ninguém quer ir numa Quarta Louca com Jesus. Então eles chamam muita atenção no nome também, junto com a imagem. Por que não ir numa Quarta Louca com Jesus, né? Então, assim, a imagem chama bastante atenção, porque é uma pessoa que, tipo, tem um outro significado também, mas, assim... A imagem aí que mostra claramente por que não ser viciado na palavra de Deus, né? Que, tipo, a droga muita gente usa para preencher um vazio que tem dentro de si. E por que aqui ele chama você para preencher esse vazio com a palavra de Deus e não com as drogas, né? Então isso é o que chama atenção. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alan Jordan, estou aqui para defender essa imagem. É um nome meio complicado, mas quem me conhece pode me chamar de Baiano, o apelido. Então, pessoal, é o seguinte. A imagem está clara aqui para vocês, certo? É uma imagem chocante, claro. É uma imagem que toca e repercute bastante. O que a imagem está querendo falar para a gente? Quando a gente pensa em drogas, né? Quando a gente pensa no ato de usar ou traficar ou vender qualquer coisa, gera o quê? Você lembra da violência, porque drogas gera violência. E a imagem está querendo falar o quê? A gente sendo viciado na palavra de Deus vai nos trazer o contrário. Porque quem é viciado em Deus, quem é viciado na palavra ou em qualquer religião, né, vai remeter ao contrário, que é a paz. Quem é viciado em drogas gera violência. No caso, o rapaz aqui está fazendo uso da palavra, né? Ele está cheirando a palavra de Deus, a Bíblia, né? E, com certeza, quem se vicia em Deus, quem se vicia em Jesus,
religião com as palavras e vai transmitir a paz. Boa noite, pessoal. Só complementando o que já foi apresentado, aquilo que foi apresentado na imagem repercute algo que todas as religiões, pelo menos, têm em vista, que todas as religiões praticam dentro dos seus dogmas. Ela tem claramente a função de estar apresentando esse conceito de paz para todos os que praticam determinada religião, independente dela de qual seja. Então, toda a religião realmente que se preze, ela tem esse caráter, esse intuito de envolver esse conceito de paz. Na imagem, pelo menos, o grande impacto que ela quer causar é de inovação, de uma forma totalmente diferente daquilo que nós temos no nosso dia a dia, da forma como nós apresentamos, como nós vemos os conceitos relacionados a esse assunto, pelo fato justamente de ser tocante na forma como que ela é apresentada. O fato de um jovem estar cheirando uma Bíblia, você olha assim e fala, pô, faltou o pó ali, né? A galera ali no fundo pegou e falou assim, meu, tá faltando um canudinho ali pro cara tá cheirando, né? Mas é totalmente diferente, justamente com esse intuito. Por que tá utilizando um cara que está cheirando uma Bíblia? Então é justamente com esse intuito de estar se preenchendo daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente importa, daquilo que todas essas religiões precisam realmente brigar. Boa noite, gente. Meu nome é Elcio, sou do Publicidade e Propaganda, eu também estou defendendo a imagem aqui. Assim, analisando tudo isso, então a gente pode entender que a religião, ela quis mostrar que, ao invés dos jovens hoje buscarem alegria, buscarem prazer em outras coisas, eles devem buscar na igreja. Complementando mais aqui, né? Todos nós queremos ter alegria, todos nós queremos ter um momento de descontração, um momento de, entre aspas, loucura, né? Então, assim, nada melhor do que fazer isso na igreja. E a imagem, ela choca por um lado, mas ela mostra nada mais que a realidade no outro. Quantos jovens a gente vê hoje praticando o uso das drogas no meio de violência, muitas vezes entrando no mundo do crime por prática do uso da droga. Então a igreja é uma forma de afastar o jovem disso e mostrar para ele que Jesus também pode entrar na vida dele de uma forma mais radical, vamos dizer assim. Né? É isso que é nós. Vamos lá, pessoal. Quando eu usei a esquerda e a direita, eu usei a minha, tá? Então, como referência, e acabou dando alguns conflitos, algumas confusões no início. O pessoal da defesa, da direita, acabou de expor seus argumentos. O pessoal da esquerda quer questionar o grupo. Alguém tem alguma pergunta? Não? A esquerda já foi melhor, né, Rosa? Sério mesmo? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer debater, contrapor? Hoje eu estou de animador de auditório, de pedestal do microfone. Vamos lá. Vocês acham que tipo, a nossa sociedade hoje, tipo, de tendência... Rafael, publicidade. Tipo, a nossa sociedade hoje, tipo, uma sociedade de tendência, isso não seria talvez uma peça que, sei lá, influenciaria também crianças, por exemplo, uma criança de uma favela que vê seus vizinhos usando drogas e tipo, vai na igreja e vê essa imagem, tipo, tá certo, mãe, isso? Já leva o microfone. Rafael, né? Rafael, publicidade, cara. A galera de publicidade aí tem peso, hein? Ó. Então é o seguinte, cara. Você pensa assim em toda a repercussão, assim, o que pode influenciar, o que não pode, é uma questão muito ampla. Não é só por uma imagem que você influencia as questões de práticas pela sociedade. Você tem vários outros meios, você tem família, você tem escola, você tem um Estado que disciplina uma série de coisas. Então, é uma amplitude muito maior.
a imagem em si, ela tem um foco direcionado, ela tem uma pessoa, um público que ela quer atingir, ela quer exatamente o jovem. Por quê? O jovem de hoje é a família da manhã, é o cara que vai estar assumindo o governo, é o cara que vai estar na frente de uma escola, é o cara que vai estar ensinando, é o cara que vai ser pai de família. Então a imagem que é justamente focar esse jovem, que é um grande problema, porque se ele tem uma boa prática, se ele realmente tem bons conceitos, tem uma valorização acarretada no meio de paz, isso nas gerações futuras vai se repercutir de uma forma adequada. Então, por isso que é o intuito realmente dessa imagem, é de focar e pegar justamente esse jovem que tem mais problema. Porque mudar, muitas vezes, a cabeça, uma mentalidade na juventude é a forma mais complicada. Porque muitos erros que nós repercutimos mais à frente são erros justamente que nós não tivemos a consciência de pensar enquanto éramos jovens. Então, é bem justamente isso que a imagem quer trazer. Ela quer complementar e quer chamar muita atenção, principalmente da juventude. O foco que ela dá é a juventude, aquilo que ela pode exercer ali para frente. Só complementando, como o Rafael Publicidade perguntou, pode bater palma. Só complementando a pergunta do Rafael Publicidade, é o seguinte, ele falou no caso de uma criança ver essa imagem, né, e ter um duplo sentido e não entender errado. Como você falou, a imagem vai estar na igreja, vai estar representando a igreja, e com certeza a criança não tem o mesmo pensamento e o raciocínio de um adolescente ou de uma pessoa maior, e vai questionar, né? Por exemplo, mamãe, por que está usando drogas ali em cima da Bíblia, né? Aí no caso, como ele está na igreja, a pessoa mais velha vai explicar, vai mostrar para essa criança, né, o porquê daquela imagem e a parte positiva que aquela imagem está trazendo para ela, né? No caso, a imagem é para impactar. A explicação e o conceito, o entendimento vem depois. Obrigado. Mais alguém da esquerda gostaria de perguntar? Já passo para você, viu? A esquerda está melhorando. Roberto, publicidade. É sobre a imagem em relação ao vício, né? Mostra o vício. E, na minha opinião, o vício não é bom em nenhum caso. Assim, viciado na palavra de Deus, por exemplo. Você falou viciado em baiano, viciado em religião. Isso, na minha opinião, não é bom, entendeu? E a ideia de vício em qualquer assunto não é bom. Então, passo para vocês aí a explicação do que passa essa imagem de bom, sendo que vício não é bom. Roberto, né? Roberto Publicidade, mais ou menos. Então, assim, Roberto, todo vício, assim, como você for pensar, tratado de uma maneira responsável. Calma. O vício positivo, tratado de uma maneira responsável, ele acaba sendo benéfico para a pessoa. Tem vício positivo, por exemplo. Oi? Por exemplo, um vício de você chegar para uma pessoa e conversar com ela, não é um vício? Não é? Então você vive então enclausurado, então você vive fechado, bonitinho dentro. Sociabilidade, vício de conversa é sociabilidade. Entendeu? Mas a intenção é que é o seguinte: um vício, por exemplo, de igreja, ele é diferente de um vício de bebida. Será que... Entendeu? Um vício de igreja é diferente de bebida. Vou apresentar da seguinte forma: o seguinte, a bebida, se você se tornar viciado com ela, o que ela vai te trazer de bom? Ficar bêbado, diversão, ótimo, né? Agora, com relação à igreja, isso ressalta novamente a palavra responsável, porque não adianta você também ficar incubado também dentro de uma igreja ou dentro de um templo e viver somente naquele mundo. Você também tem que viver a sua realidade também. Por isso que é a forma responsável de você viver esse vício que é apresentado.
Por isso que quando você vai ter o vício de praticar alguma religião, de praticar algum ato que possa ser benéfico, esse vício ele vai se repercutir em coisas positivas. São coisas que não vão influenciar somente a sua vida. Você influencia pessoas que estão ao seu redor pelo fato justamente de você exercer com responsabilidade, com consciência, aquilo que você tomou como vício. É o caso, por exemplo, comparo novamente a bebida. Se eu pego e bebo, encho a minha cara e saio na rua e bato meu carro e mato alguém, como é que fica todo esse contexto que eu tinha apresentado de responsabilidade? Como que eu vou acarretar realmente os valores que eu tenho dentro de mim na vida das outras pessoas, que eu só penso somente em mim? A diversão, ela, no ato da bebida pelo menos, ela é bacana, é interessante naquele momento. Depois, a repercussão que ela acaba trazendo, não nessa as consequências. Da mesma forma também, o vício, quando você trata um vício religioso, no caso apresentado pela imagem, é um vício que pelo menos vai gerar algo positivo. Talvez a imagem não tenha apresentado da maneira correta, entendeu? A imagem talvez não tenha apresentado da forma correta como deveria apresentar. Mas pelo menos o intuito do vício realmente de você ter na imagem alguém que está cheirando a Bíblia, no caso, né, que é apresentado, é justamente de você ter uma repercussão muito mais positiva do que você pegar e deixar Deus zerar. Né? Então, é algo assim, que tem o intuito de ser mais chocante à mente. Certo. Pessoal, a Glória levantou a mão e tem mais uma companheira ali que quer fazer uma pergunta. Na Cauane, que eu acho que quer ajudar o público porque eles se perderam aqui na mesa. É isso? Só um minutinho. Eu acho que assim, o objetivo da imagem é justamente inversão de valores. Então, assim, o vício, que é quando a gente vê um cara cheirando alguma coisa, a gente pensa em droga. O cara tem o vício da droga e ali a imagem quer mostrar que ele não deve ter o vício da droga, ele deve passar da droga para a Bíblia, para a religião, para a igreja, para Jesus, para Deus, para tudo isso. Então, assim, uma criança quando vê uma imagem dessa, ela não vai falar, pô, mas o cara está cheirando na igreja, entendeu? E também, com relação ao vício, ali não está falando que é para você ficar viciado naquilo ali. Ali está falando que você deve inverter os valores. E mesmo que seja para ser viciado, é melhor viciar num negócio que te mata ou em Jesus que te dá a vida? É um argumento. Glória e depois a Marília. Glória é jornalismo. O que você entende por vício? Porque vício é uma coisa que você está viciado, você não tem mais controle, você só vê aquilo, só enxerga aquilo e acha que tua atitude está certa. Vício é isso. A imagem, como a menina bem falou, quer trazer isso. Uma inversão de valores, ou seja, você deixa de ser viciado na droga, que é o exemplo que está dando como está cheirando, e vai ser viciado em Deus. Entretanto, de péssimo gosto. Por quê? Primeiro, o fato do cara estar cheirando a Bíblia. Ou seja, você traz essa alusão dele estar cheirando pó, está cheirando a Bíblia. Aí tá, você diz, não, ele quer realmente agora ser viciado em Deus. Aí você fala, tá, beleza, mas e ser viciado em Deus, o que traz também? Deus é uma coisa absoluta que todo mundo aqui, ou a maioria vai concordar que é bom. Outras pessoas não. Entretanto, a partir do momento que tu é viciado, que tu tem uma visão que não abre pra nada, que é aquilo, você deixa de ter ideal e passeio de ideologia. E tendo isso, você não respeita ninguém. Assim como o usuário só respeita o vício e passa a se desrespeitar. Esse exemplo de usar o cheirando a Bíblia não serve, na minha opinião, para nada. Além de fazer alusão para droga, ainda por cima, como foi citado aqui pelo pessoal, como vocês bem disseram, faz alusão ao fanatismo, que também é um outro vício e que também traz de bom para ninguém. E não existe vício controlado. A gente sabe disso. E essa imagem aí não traz nada de bom, a não ser fazer alusão a alguma coisa ruim em cima de um livro sagrado. Antes de vocês responderem, eu vou passar aqui e aí vocês respondem em bloco para a gente fazer a inversão.
Mariane, do curso de Publicidade e Propaganda. Primeiramente, eu acho que há um grande abismo de diferença entre você ser viciado em alguma coisa e ser viciado em Deus, porque isso em Deus não existe. Isso se chama fanatismo religioso. E se alguém aqui se fosse tão viciado em Deus como você diz, isso não seria algo que seria um vício, seria todo mundo fanatismo. Então, acho que não tem nada a ver. Essa imagem é simplesmente ridícula. Se alguém quisesse trazer alguém para o mundo de Deus, obviamente não usaria uma imagem dessa, porque não faz sentido algum. Isso aí. A última pergunta desse bloco, depois a gente faz a inversão dos debatedores. Meu nome é Alex, de ADM, e eu queria perguntar para vocês se a igreja tem o direito de utilizar qualquer argumento para conseguir seus objetivos e se ao fazer isso ela está sendo ética. Pessoal, posso fazer só um parênteses aqui? Lembrando que quando a gente fez a distribuição desse material para provocar vocês, nós exibimos essa imagem não falamos nada. E nós estamos trabalhando aqui na comunicação com um signo. Esse signo aqui está utilizando outros signos. Ninguém nos falou que isso aqui era uma carreirinha de cocaína. Nós concluímos. Portanto, isso é da nossa cultura. Só um pouquinho que a Gleiciane do curso de jornalismo quer rebater aqui. Boa noite, gente. Eu ia falar justamente isso que o Reinaldo está falando, que quando a gente olha, está todo mundo falando do vício, mas na verdade dá para ter outra interpretação. Por exemplo, da quarta louca por Jesus. Jesus pode fazer tão bem nessa quarta que podia dar mais prazer do que você cheirar. Eu acho que pode ser visto assim também. Isso. Só ressaltando, respondendo a pergunta dos três, porque eu não lembro o nome de cada uma, só da Glória, eu acho. Glória, né? Então, na verdade, a imagem que nós propusemos aqui busca isso, para você olhar para a imagem e ela ter impacto, entendeu? A imagem para provocar a atenção do que a gente quer passar. No caso do vício, o que a Glória falou, o que é vício? Vício é dependência, né? Quando você é viciado, você é dependente de uma coisa. E você ser dependente de drogas, né? O que é que você vai buscar? Você vai tentar roubar para comprar drogas para matar o seu vício. Se você for viciado na igreja, você não vai roubar. Você não vai matar ninguém da igreja. O máximo que você vai fazer é encher o saco do seu vizinho e da sua família para se converter. Né? Vem para a minha igreja. A minha igreja é melhor. Né? Aí, no caso, já não vai ser mais Deus, é a igreja. Né? E aqui nós estamos falando de Deus. Não estamos falando de religião, se é católico, evangélico, o que seja. Né? Aqui a gente está falando na imagem que vai impactar a gente a despertar curiosidade para saber o que está transmitindo. O que é que querem falar com essa imagem? Nós queremos falar que o vício, né, das drogas busca violência e o vício em Deus busca paz. Eu quero só responder a pergunta do outro rapaz. Como que é seu nome mesmo? Alex, você falou se a igreja pode estar utilizando argumentos para estar passando. Então, olha, eu queria dizer para você o seguinte, a igreja, ela não tem base em ciência, a igreja ela tem base em mito mesmo, a igreja é baseada na fé, é acreditar nas coisas que não existem, é isso que a igreja se baseia. A igreja, ela utiliza argumentos, então vamos dizer assim, não científicos. Sendo assim, os argumentos da igreja podem ser qualquer um. A igreja pode usar argumentos, só que assim, a igreja se baseia num livro chamado Bíblia. E a Bíblia,
ela é um livro. Se você for estudar a Bíblia e você for ler as coisas que ela passa, a mensagem bíblica, ela é um livro que vai ser completamente ético, vai ensinar a pessoa todos os comportamentos que a sociedade prega como corretos, ainda mais no Brasil, que é uma sociedade baseada no cristianismo judaico. Então, assim, a igreja, ela não, essa imagem principalmente, ela não está sendo antiética com ninguém, ela está sendo uma imagem simplesmente chamativa, que está querendo mudar o foco de drogas, querendo tirar os jovens das drogas e trazer eles para uma noite que eles vão se encontrar com Deus. É simplesmente isso. Ok? Só completando, se é ético ou não, isso quem vai dizer é você, né? Os seus valores, a sua educação, a sua criação é que vai falar se é ético ou não. Então a ética depende de cada visão. Cada pessoa tem um modelo de ética na cabeça. Vai depender de quê? Vai depender do que o seu pai ensinou para você, do que você acha que é certo e o que não é. E a ética está em cada um de nós, né? É isso. A Cauane quer concluir. Só para concluir, ele perguntou se a igreja pode usar isso e se isso é ético. Jesus não foi pregar para o rei, ele pregou para os pecadores, para os leprosos, para aqueles que eram inferiores. Jesus foi ético? Agradecemos ao Renato, ao Alan, ao Wellington, Felipe e ao Elcio. E a gente vai fazer a inversão agora da mesa. Vamos lá. Quem são? Velho Douglas, James, Rafael de jornalismo e Giovanni. E Giovanni de publicidade. Lembrando, pessoal, que nós tivemos 5 perguntas, 5 questionamentos diretos e alguns comentários. Então nós vamos também ter aqui esse limite de 5 pessoas que vão perguntar. Então, se vocês gostariam de perguntar, já podem ir elaborando a pergunta para o outro grupo. Lembrando que vocês defendem a peça e eles desqualificam a peça, o conceito. Vamos lá. Boa noite. Já peço licença porque eu vou ter que levantar. Eu peço desculpas por essa campanha, pela falta de respeito dessa campanha, pois isso é inadmissível, misturar a religião, algo único, com as drogas, que é um problema social. Por exemplo, esse vício aqui, como é que nós vamos chamar a atenção das pessoas para uma quarta? Existe paz, existe alegria, crianças, ligamentos entre pessoas para poder participar. Vamos nas casas, vamos fazer congressos, digo assim, reuniões para poder convocar as pessoas. Agora, uma pessoa cheirando a Bíblia, algo sagrado, não podemos brincar com isso e nem reivindicar nada, não podemos agir sobre isso. O garoto está cheirando a Bíblia, isso é incrível, como se pode brincar. Essa missão da quarta louca, por exemplo, quarta louca, não é uma quarta louca, é uma quarta de paz. A religião é paz, não é louca. Ela traz é para a gente trazer um consenso de ideias, consenso de paz entre as pessoas. É mais ou menos isso. Eu sou James, sou de jornalismo. Eu também sou totalmente contra essa imagem, não vejo uma ligação entre um e outro. Para começar, o rapaz cheirando pó na Bíblia. Uma quarta louca. Então vamos colocar uma mulher pelada e vamos colocar uma quarta sexy com Jesus. Ou o cara com 2 armas e vamos colocar uma quarta sexy com Jesus. Isso está errado, porque você tira totalmente o foco do que é trazer o pessoal para a religião baseado nisso. Isso aí devia ser uma quarta psicológica. Eu preciso de tratamento antes de procurar Jesus, não ir direto na igreja. Como eu vou aprender se não sai tudo? Outra coisa, essa imagem, por exemplo, eu estou olhando aquilo ali, eu estou vendo assim, nossa, eu estou dentro da Bíblia. Isso, para quem não entende, vai ser mais ou menos isso. Eu colocar um pó na Bíblia
eu cheirar e falar, esse pó é abençoado. É isso que a pessoa vai entender. Ou melhor, eu como jornalista jamais vou publicar uma imagem dessa, porque eu transmito todas as informações que eu possuo para os meus leitores. E nem todos são totalmente alfabetizados e têm um certo conhecimento. Quem não tem esse conhecimento, como ele vai entender isso? Porque ele não entende, ele não está entendendo através desse título, que ele não vai conseguir interpretar porque ele não está entendendo. Então isso está errado. A gente não mistura qualquer tipo de vício, bebida, arma, droga martelada com a religião. Que nem nosso amigo disse, a igreja é baseada na Bíblia e tal, ela foi baseada na Bíblia. Deus fez a Bíblia, só que hoje a igreja é capitalista, hoje a igreja gera dinheiro, a igreja faz festa, então acabou isso. E a igreja nunca, isso é errado mostrar essa tipo de situação em qualquer desses exemplos que eu dei. Então, uma quarta louca devia ser uma quarta feliz, com pessoas bonitas, jovens, juntos, em torno de um mundo melhor. Não essa imagem que totalmente tirou a imagem tipo de você pode ser dependente, você pode se libertar, e tá errado isso aí. Primeiramente, boa noite a todos os presentes, né? A gente tem que destacar, eu sinto vergonha, sou Rafael, faço jornalismo e comunicação social, e a gente sente vergonha, né, do que está sendo mostrado, até desculpa o Maurício está por aqui também, professores presentes, que é uma imagem bastante agressiva, e Jesus Cristo, quando ele foi presente, se fez presente aqui na Terra, ele, de nenhuma maneira que foi citado, ele dá uma vergonha também, que eu fiquei ali na cadeira, fiquei revoltado, confesso que fiquei revoltado, porque a pessoa virar para mim e dizer que é uma imagem positiva, que pode ser levada, fazer uma alusão positiva, é totalmente sem nexo, porque Jesus Cristo nunca usou de uma maneira como essa. Quando ele levou um tapa, ele deu outro para bater, então a gente tem que sempre buscar a paz e buscar as pessoas têm que ser sentidas, vou dizer assim, não, eu estava conversando com o nosso Giovanni ali antes, né? A gente fez uma reunião no grupo ali, porque será que ele está mesmo cheirando cocaína? Tá, vamos supor que ele não esteja, mas a pessoa que vai olhar para essa imagem, com certeza ela vai fazer alusão de que ele está fazendo alguma coisa errada sobre a Bíblia, que é algo sagrado, algo que para o Brasil, que tem uma população tão religiosa, é algo que revolta, e não é só do lado esquerdo, do lado direito, acho que mais do que isso, a gente tem que parar para pensar que isso aqui pode ser levado por alguns, por uma brincadeira, enfim, mas tem que colocar a mão na cabeça e pensar que o Brasil vive sim, eu creio que vive um momento em que tudo é permitido, e não é questão de ditadura, é questão de colocar a mão na cabeça e começar a pensar o que é certo, o que pode ser feito, o que pode ser executado, porque uma imagem como essa, fazendo uma alusão ao tráfico de drogas, que é um fator que é tão preponderante para os políticos, a gente está num momento de eleição, é tão citado essa analogia à droga, enfim, a gente fica revoltado e fica assim até pensando o porquê que ele usou essa imagem sobre a Bíblia e tá certo, o rapaz ele falou de vício, né? Mas o vício é algo que você começa a fazer habitualmente, de uma forma exacerbada, e aí aquilo vai virando o quê? Uma coisa negativa para você, para a sua pessoa. E tudo que é vício é algo negativo. Agora foi muito feliz do que ela disse. Eu creio que, não só pela imagem, mas pelo que foi relatado, pelo que foi tentado mostrar aqui nessa ação de marketing aqui, foi muito infeliz. E eu, como aqui, fazendo parte do pessoal que está contra a imagem, eu peço desculpas até pelo lado direito aí, porque é complicado. Vocês aí falaram bastante, foi bacana, foi legal aí a interpretação dos quadros, mas é complicado, porque defender algo que é indefensável é algo que não tem como defender, né? É indefensável. Então é isso aí, parabéns. Vou passar para o Douglas então. Faz isso. A gente, pulando os argumentos, você pode ver que
que a igreja, que prega tanto você se distanciar do mundo, que está cheio de coisas errôneas, ela utilizou de um argumento, de um meio muito utilizado por grandes empresas, por empresas que querem fazer seus clientes viciarem naquilo, querem vender cada vez mais. Eles utilizaram de uma propaganda muito bem bolada até. E isso é errôneo, porque a igreja o intuito dela é tirar as pessoas do mundo, e ela está, ao contrário, ela está entrando cada vez mais com o intuito de ganhar pessoas e construir templos maiores, e não ter muitas vezes, por exemplo, para um drogado, apoio psicológico. Ele vai lá, ele já é viciado, ele é levado muitas vezes um pouco à força lá, e ele senta e não vai ter um acompanhamento psicológico, que é o que ele precisa. Ele não precisa de um cara cantando músicas boas, músicas que te embalam no movimento, um cara que tem uma palavra de persuasão, que se baseia em textos que querendo ou não, tem um peso histórico muito grande, sendo que a mente dele está viciada nas drogas, entendeu? É uma coisa psicológica. Ele não precisa de um impulso, ele não precisa de alguém gritando do lado dele para ele se libertar daquilo. Ele precisa de alguém que vai entender que aquilo é vício e está ligado a algum trauma, a alguma coisa que provavelmente um psicólogo vai entender. É isso. Só finalizando, então, a ideia da Quarta Louca foi totalmente apagada, esquecida, por uma campanha que foi focada às drogas. Então a gente acaba discutindo todo esse tempo as drogas e esquecendo do principal, que seria a quarta de religião de encontro. Pessoal, lembrando que a atividade foi proposta sem que vocês soubessem. Quem sentou à esquerda fez a desconfiança da peça, e quem sentou à direita fez a defesa da peça enquanto seus conceitos, tá? Em que pese que os dois grupos possam ter opiniões e gente defendendo ou atacando aquilo que não concorda. Ralph. Boa noite, sou Ralph Pugliani. Eu concordo, só eu não fiz do acompanhamento psicológico. Porém, a pergunta é o seguinte: o homem ele tem três partes: corpo, alma e espírito. Adianta eu cuidar só do corpo, só da alma, sem eu cuidar da reza do espírito? Tudo que é demais faz mal, mas se eu não cuidar das três partes em equilíbrio, eu vou conseguir a libertação, seja do jovem, do velho ou da criança, seja de qualquer vício. Se não existir equilíbrio entre as três partes, como é que eu vou libertar essa pessoa? Gostaria de perguntar o conceito principalmente da peça, pessoal. Eu faço parte de um movimento dentro da Igreja Católica e eu já vi pessoas sendo curadas do vício da droga em um dia. Então, mas vamos focar na imagem, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Quando você diz que essa imagem eu poderia estar escrevendo ali, colocando uma mulher pelada e não sei o que, para chamar as pessoas, eu acho que você está sendo equivocado. Por quê? Porque aí a gente entra no conceito de inovação, de inversão de valores. Aí você está pegando pesado. Porque o que a gente quis dizer é o seguinte: você larga a sua vida, que você vive momentos, que você vive sensações, e vem viver esses momentos verdadeiros na palavra. Então eu acho que isso que você falou foi equivocado. Respondendo a primeira pergunta, na verdade assim, esses 3 ciclos que você postou, na verdade é contínuo, é passo a passo. Então a pessoa precisa do primeiro passo se encontrar, se conhecer, para poder chegar aos próximos níveis, que seria completo. Então a pessoa precisa da primeira base, que seria conforto, o entendimento, ou a vida mesmo, para poder seguir os próprios preceitos, que seria a religião, se identificar com a religião. Então é passo a passo mesmo. Por isso que a gente liga a clínica psicológica como o primeiro passo.
Por exemplo, se a pessoa está perdida, vamos dizer, na Cracolândia, por exemplo, ela não, a religião, primeiramente, ela não interferia, não ajudaria de início. Como você disse que a pessoa pode ser curada num único dia. E aí é uma questão religiosa exclusiva, né? Tem a religião, várias, evangélica, católica, você disse que na sua igreja aconteceu isso, né? Pode ser que em outras, talvez não. Mas é esse passo mesmo, de primeiro a base, a Constituição, depois a religião, o encontro, para a pessoa poder mesmo se conectar e se encontrar. Só complementando então a resposta também do nosso amigo Giovanni, eu acredito que Deus cura. Deus é o Deus de milagres, né? Ele curou muito, já foi demonstrado isso quando ele esteve na Terra. Agora, a questão que a gente está discutindo aqui é sobre a forma que foi utilizada a ação de marketing para chamar a pessoa, o jovem, para a igreja, o jovem drogado. O jovem que está drogado, ele está passando por uma dificuldade que a pessoa que cheira cocaína, que usa crack, ela não quer admitir que ela é viciada. Por que a igreja não pode ir lá onde ela está? Aí você tem que ver as melhores formas de chegar na pessoa. Não tem como você, vamos fazer um grupo, vamos chegar nos viciados e falar de Deus para eles. O cara vai chegar e falar, não quero saber desse Deus. Não gosto de Deus. Que Deus? Não existe Deus. Você tem que ter formas de chegar na pessoa. Você não vai chegar desarmado para a pessoa. E outra, só complementando então, a forma da imagem que foi utilizada, a pessoa que ela é viciada, como eu disse, nunca ela vai admitir que ela é viciada. E o primeiro passo para ela sair desse vício é admitir que é viciada e depois tomar a ciência de que Deus pode curar ela e aí sim ela procurar o lado espiritual, enfim, porque eu tenho ciência, eu concordo com você que Deus pode curar, mas a forma de que essa imagem foi vinculada foi totalmente inútil. Você tem que concordar comigo. Foi mas foi uma forma que realmente não foi legal, então, vamos dizer assim. E sobre para responder você, juntar o pessoal da igreja para falar do viciado. Então a gente tem que... E dividir a sala em dois, e a ideia era discutir o tema, ou seja, juridicamente, socialmente, do ponto de vista religioso, se fosse o caso, enfim, que os grupos divididos expusessem, digamos assim, argumentos em torno da ideia proposta ali, que era aborto ou pena de morte. Eu, sinceramente, não me lembro. Foi a última vez que eu fiz isso, porque 15 minutos depois da atividade iniciada, as pessoas já começavam a fazer agressões pessoais, uma coisa impressionante. Então você fala isso porque eu sei de onde você vem, coisa impressionante. Depois que eu não sei quem você enfim, a ideia acabou desaparecendo. E essa é uma ideia interessante porque vem pagar a construção que a gente foi chamado a fazer aqui hoje, para a qual vocês foram convidados, que é a ideia de valores. Pensar numa sociedade extremamente competitiva, né? Que tem como foco, se não único, mas central, a exaltação do indivíduo, do sucesso pessoal, do enriquecimento de cada um de nós e da posse de bens e serviços, né? Ou seja, quanto mais coisas eu sou capaz de acumular em termos de visibilidade, de ostentação, que me dê algum status diante do olhar alheio, mais indivíduo, mais cidadão, mais alguém eu passo a ser. A gente vive numa sociedade, portanto, em que a ideia de valores está em crise, né? Porque, efetivamente, valores devem ultrapassar a step, né? Da soma, da quantificação. Valores são qualidade, e nós vivemos numa sociedade de quantidades. Então, daí a gente já pega o processo da inversão. E na análise que a gente fez dessa peça, e me desculpem também os favoráveis, eu a considero completamente equivocada, porque ela apela e trata um assunto rico, todo valorativo, de forma banal, de forma a empobrecê-lo, né? Então, a própria ideia de loucura, ela é contextualizada na história, não é uma opinião, ser ou não ser louco. Em 68, os estudantes e os trabalhadores rebelados no mundo inteiro eram loucos. Profundamente loucos. Eles queriam assaltar o poder, eles queriam mudar o mundo, eles queriam transgredir as normas, eles queriam transformar a sociedade. Hoje, louco é o cara que cheira.
seja, a ideia de loucura ela foi empobrecida também, né? Quando eu lembro lá dos Secos e Molhados, em Mato Grosso, dizendo: dizem que eu sou louco por ser assim como rebelde, inquieto, contestador. Hoje o que nós menos somos, rebeldes, inquietos e contestadores. Há uma nuvem de conformismo que reina na sociedade contemporânea que faz com que a gente se apague e corra atrás da própria sobrevivência. Ou seja, o importante é ser feliz. E o que a sociedade diz pra gente que é bom para ser feliz? Tem um monte de coisas, né? Inclusive uma quarta louca para eu ir poder frequentar lá um ambiente no qual, muito provavelmente, se não me falha aqui a intuição, Jesus não é o protagonista. Pelo menos o que ele ensinou, a sua história de vida, a sua inquietação como um sujeito rebelde no seu tempo, que foi considerado um transgressor. Ou seja, a transgressão de Jesus ia muito além da transgressão de um sujeito que transforma a Bíblia em um objeto relacionado na campanha, muito mal feita, repito, a ideia de droga, a ideia de aliteração, alienação ou qualquer coisa do gênero. Eu brincava ali com o professor Gustavo, que teve que dar aula, que será que ele lê? Cheirar ele cheira, mas ler a Bíblia é melhor que cheirá-la. Será que o encontro propõe esse tipo de atividade? Então, outro valor em desuso, né? A leitura do mundo. Não só a leitura das palavras, mas a leitura do mundo. Esses dias eu conversava com os meus alunos em sala de aula, a ideia da perda, né, do nosso varal literário, do nosso contato com as palavras. A gente aprendeu com as novas tecnologias a pensar comunicação a partir de drops, né, de sínteses, de links, de colagens, de informações extremamente rápidas e que muitas vezes não carregam em si um conteúdo duradouro. E aí eu estava trabalhando com eles uma impressão que um autor importante chamado Boaventura de Souza Santos tem do processo de leitura. Ele é um sociólogo português. Os alunos que estavam em sala comigo na semana passada vão lembrar disso e eventualmente daqui a pouco podem me ajudar a se entender, ou se concordar, ou se discordar. Ele diz o seguinte: o indivíduo que não lê, e eu estou pensando exclusivamente no varal literário mesmo, essa coisa do culto à palavra, essa coisa do culto aos valores que normalmente a humanidade transmite por meio da palavra escrita. A internet é bacana, o cinema é bacana, a minha formação é também em cinema, ou seja, conheço pouca gente que gosta, pode gostar tanto quanto, mas mais do que eu de cinema, eu não conheço. Eu acho uma fonte imprescindível de conhecimento, de cultura, de arte, de entender o que é a vida e o outro. Assim como eu acho a internet bacana, assim como eu acho a televisão bacana, eu acho tudo muito bacana. Mas é no livro que existe efetivamente uma explicação razoável sobre o homem e a sua história, sobre a vida. O livro não tem a ditadura do espaço, o livro não tem a ditadura do outro, ou seja, é o autor com o seu tempo, com a sua criação, em 2 volumes, 3 volumes, em 30 anos. Ou seja, o livro é o espaço no qual eu me faço inteiro. Então, normalmente um livro é mais confiável do que outras mídias, e é exatamente ele que está em crise. Eu não sei se daqui a um tempo a gente vai ler no iPad, se a gente vai ler no celular, se a gente vai ler numa projeção de parede. O que eu me pergunto é se a gente vai ler. Essa é uma questão. Quem não lê, não escreve, correto? Ou seja, se há alguma coisa que a gente pode relacionar diretamente, é leitura e escrita. Normalmente, há uma crise na capacidade contemporânea, sobretudo dos mais jovens, de escrever. Porque eles são maus, porque eles nasceram deformados, porque eles são desinteressados, porque eles não se esforçam. Não, nada disso. Porque eles não leem. Em geral, há um déficit muito grande, porque não é valor na sociedade contemporânea a leitura. E aí eu sempre peço aos meus alunos, quando eu faço esse sermão da montanha, entre o primeiro e o segundo bimestre, que façam autocrítica, até que ponto eu estou levando a sério esse valor que o varal literário pode dar para mim, ou seja, de romper com a crise dos valores contemporâneos. Se fosse só isso, alguém poderia alegar: bom, eu não escrevo, também não tenho muito interesse nessa brincadeira toda aí, e também se não é para escrever, também não vou ler, e que se dane. Mas não é só isso, E aí a gente tem que pensar a questão da sociabilidade que vai levar alguém a ter uma ideia de fazer uma campanha dessa. Quem não lê, não escreve, e quem não escreve não sabe contar histórias. O que é o ato de leitura, embora seja um ato solitário? É o sujeito contar uma história para si mesmo. Ele para lá com uma revista, com um artigo científico, com uma matéria jornalística, com a Bíblia, o que quer que seja. Ele se senta e solitariamente ele aprende a contar uma história para si mesmo. Ou seja, ele vai desenvolver a sua percepção do mundo, os seus sentidos todos. Ele aprende a narrar, ele aprende a enriquecer o seu vocabulário, a entender o que é o início, o meio e o fim de uma história. Enfim, quem não lê não sabe contar histórias, portanto não aprende a ouvir. Quem não lê não sabe ouvir.
E aí eu dou sempre o exemplo para os alunos. O sujeito vai para a sala de aula, ele é muito interessado, ele está a fim de aprender, ele quer se formar, ele escolheu a área pela qual ele é apaixonado, e ele vai e senta e começa a ouvir o professor. Só que ele não está entendendo muito, né? Porque o professor ele tem um discurso, esse discurso tem que necessariamente ter um eixo, e ele tem que ter um curso, não é? O professor muitas vezes didaticamente faz da melhor maneira possível, traduz com as melhores palavras, às vezes autores que são intraduzíveis. E o aluno está lá interessado em ouvir. Lá pelo 5º, 6º minuto da fala, ele já perdeu tudo. Ele não, meu Deus do céu. Ele dispersa. Aí ele liga o celular, liga o notebook, sai, vai atender o telefone, volta 45 minutos depois. Ou não vai à próxima aula porque acha que não entende nada que o professor ou a professora diz. Enfim, quem não lê, não escreve. Quem não escreve, não ouve. Quem não ouve, não sabe falar. Aí é só a gente sair para o intervalo que a gente vê o que eu estou dizendo. Né? As músicas contemporâneas, eu quero tchá, eu quero tchu, eu quero tchê, é o que dá. É o que tem para hoje, como vocês costumam dizer. Não é porque o indivíduo gosta de cantar aquilo lá. É porque é o que tem, é o que ele consegue expressar por meio de toda essa trajetória de valores perdidos. Então, se a gente não trabalha o valor da leitura, e eu estou falando de um valor em crise, a gente dificulta a capacidade do sujeito se expressar das mais variadas maneiras, inclusive da mais tradicional e antiga das formas de expressão humana, que é a fala. Bom, mas para deixar aberto o debate, para a gente discutir, eu sempre me pergunto, quando eu vejo algo em crise, e a gente está discutindo valores, a paz é um valor, não é? Mas é um valor para quem? Ontem, numa crônica do jornal local, eu li que o sujeito que ama a paz tem que se armar para a guerra. Aí eu encostei no sofá, meu amigo que escreveu isso. Mas enfim, a gente começa a brincar com contradições, né? Com palavras que não se juntam, com questões que não se aproximam, né? Ou eu difundo a cultura da paz, né, que o Gagliardi vem difundindo aí há tantos anos, insiste nessa palavra, acaba sendo visto como chato, que é o cara que só fala de cultura da paz. Mas como é que eu vou falar em cultura da paz se eu digo para as pessoas que a guerra muitas vezes é um instrumento para ela? O que está em crise aí é exatamente o que se quer alcançar, que é a ideia de paz. E aí me vem à cabeça um autor importante, que eu admiro bastante, chamado Antônio Gramsci. Ele diz o seguinte: o que é crise? Né? Crise é quando aquilo que existia até um determinado momento desapareceu. Né? Ou seja, os valores que me norteavam, as ideias que me inspiravam, as pessoas que me influenciavam não existem mais. E aquilo que deveria substituir tudo isso ainda não chegou. Ou seja, é um hiato de tempo em que o que existia para as gerações anteriores já não existe mais, ou existe em menor capacidade de influência, e o que deveria efetivamente nos tornar uma geração nova, potente, promissora, ainda não veio. Então a gente vive esse momento, esse hiato, esse buraco, esse espaço em que não há ladrilho e nem lugar para encostar. Isso é crise, mas isso é bom. Admitindo que vivemos num espaço, né, aberto, entre duas perspectivas, uma velha e uma futura, nós temos a possibilidade de construir alguma coisa. Agora, não é fazer esse tipo de coisa que se constrói alguma coisa. A ideia é pensar que mundo nós queremos construir, e daí a ideia de revitalizar valores e não necessariamente colocá-los na ordem do dia. Se os valores antigos que norteavam os antigos não nos servem, coloquemos então valores novos no nosso tempo. A questão é: quais são os valores que nos consomem? Quais são os valores que exigem de nós um certo empenho hoje em dia? Não é? Numa sociedade, repetindo o que disse no início, hipercompetitiva, nós nos tornamos muito pragmáticos, né? A gente só quer saber daquilo que pode dar certo, já diz uma canção aí do voto popular. A gente não quer dar ponto sem nó. Ninguém faz o mínimo esforço sem conseguir antever o que vai acontecer. Então, muitas vezes a gente vem para a universidade não para alcançar um espaço no qual durante 4, 5, 6 anos a gente vai enriquecer como sujeito, vai obter um monte de conhecimentos, vai trocar um monte de ideias, vai ter experiências para levar a vida fora. A gente vem para a universidade porque é de lá que vai sair o diploma, que é a porcaria do mercado quer que eu tenha. E muitas vezes esse diploma não é acompanhado de valor nenhum, ou seja, o sujeito nem sabe efetivamente, um ano depois de conquistado, para que serve aquilo ali. E qual foi o percurso da conquista daquele diploma. E aí eu digo para os meus alunos, os que sabem dar resposta a essas questões, o que você fez na faculdade, o que você agregou como valor, o que você tem para partilhar com a humanidade, jornalista, publicitário, administrador, ou qualquer um que esteja aqui ou em qualquer lugar do mundo, esse faz diferença.
porque esse valorizou o tempo e o dispêndio das suas energias. Quais são os valores, então, que nós vamos carregar adiante? É a paz, um deles? Que paz é essa? Alguém comentou numa das questões que foram levantadas durante o bom debate aqui, né? Ah, porque o menino lá na favela vendo o outro cheirar droga. É só na favela que você cheira droga? Eu posso contar para vocês uma experiência pessoal de quem lida com isso, não com as drogas. Embora de vez em quando não lide mesmo. Mas de quem estuda isso há muitos anos, a questão da violência urbana e como que muitas vezes a questão se relaciona com os mais jovens, principalmente. O consumo efetivo, massivo e milionário de drogas não está na favela. Né? O consumo de drogas se dá efetivamente nas regiões mais abastadas da cidade, até por uma questão lógica. Né? Só que o pé na porta é na favela, né? A polícia vai lá e dá pé na porta lá. Você já viu o pé na porta no Royal Golf, Power Blues, Mega Trash Residence? Tem, pé na porta ele não tem, mas é lá em que as festas regam a vida humana de drogas. Né? Agora ninguém discute que são esses que financiam lá a bagaça. Então, que valor que a gente tem? Criminalizar o pobre, criminalizar o favelado, criminalizar o excluído, mais do que a história já faz nesse sentido? É esse o valor que a gente vai passar para os nossos filhos? Olha, não vá numa favela porque é lá perigoso. Vai para o Royal Power, Mega Power Trash ali, que ali é tranquilo. Se a paz é um valor, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir são as ideias que norteiam, assim, quem que é o criminoso, quem que é o bandido, quem que é o financiador, quem que é o... Essa é uma ideia. Se outra paz é outro valor, perdão, é o conhecimento, e muitos falam em sociedade do conhecimento, sociedade da informação, é a gente reconceituar, peraí, o que é conhecimento, o que é informação, como é que isso aí se produz, quem fala em nome de quem, não é? Eu fiz um teste com os alunos esses dias, pedi que eles fizessem, né? Enfim, eu fiz alguns anos atrás e foi surpreendente. Ó, assistam um dia por semana, um telejornal de um canal diferente. Então, na segunda-feira você vai lá assistir o Jornal da Band, na terça-feira você assiste o Jornal da Record, na quarta-feira você assiste o Jornal da Globo, na quinta-feira você assiste o Jornal do outro canal, na sexta-feira você assiste o Jornal do outro canal. Você assistiu a mesma coisa todo dia. Né? Porque o foco, o inimigo, o bandido, o safado, é sempre o mesmo para todo mundo. Porque é uma única máquina de produção da informação, que monopoliza a capacidade de conhecer a sociedade e transmitir essas informações. Então o valor para nós é esse tipo de informação, é aquela revista nefasta que tem páginas amarelas sujas e imundas, e que se diz verdadeira naquilo que diz, e as pessoas consomem aquilo como se consumissem a verdade, sem se questionar. Se eu quero o conhecimento como valor, eu tenho que aprender a alimentar a dúvida, o questionamento. Quando todo mundo fala mal de alguém, essa pessoa não é tão má assim. E quando todo mundo fala bem de alguém, essa pessoa não é tão boa assim. Muitas vezes tive que aprender na pele essa brincadeira da unanimidade, né? E vou chamar Nelson Rodrigues, que era um pensador conservador, bastante reacionário, diga-se de passagem, mas era torcedor do Fluminense, e isso acaba eliminando qualquer mal que ele possa ter. E ele dizia que toda a unanimidade ela é burra nesse sentido, porque ela impede que as pessoas vejam além do horizonte. Então, para a gente pensar valores, a gente tem que pensar crises, e para pensar as crises, a gente tem que pensar no que colocar nesse ato temporal em que o velho e o novo não dão mais as caras. O velho porque está morto, e o novo porque ainda não nasceu. No mais, fica aí o debate aí para a gente colocar adiante. Obrigado, viu? Na verdade, quando eu fiz a apresentação inicial, a Ana Carla achou que ela só fez a apresentação e o debate seria muito formado. Então, na verdade, acho que eu deveria ter falado junto com a apresentação inicial e a apresentação agora. É o lead. Bom, eu gostei, né? Deixa o mestre falar, não sou uma simples egresso. Mas justamente isso que eu achei interessante quando o professor Reinaldo veio me fazer o convite. Eu fiquei, poxa vida, sempre vai tanta gente de responsa nesse evento. E vocês desculpem até a falta do vocabulário erudito, mas eu ando lidando muito com a questão da hipocrisia no jornal. Isso tem me cansado. Então hoje eu optei por uma linguagem verdadeira, vou ser muito sincero com vocês. Vocês puderam perceber pelo discurso do professor como a imprensa tem um papel forte na nossa vida. Ele citou jornais
uma pseudo-revista no mínimo umas 3 vezes, não é? E quando a gente vem falar dessa difusão de valores, na qual a mídia é muito presente, porque afinal ela atinge muita gente, a violência, a não contribuição da imprensa para uma cultura de paz, ela não começa do meio macro para o micro. Isso é uma leitura bastante pragmática também, porque ela vem muito do meu cotidiano, por exemplo, num jornal diário de internet, ainda por cima. Internet, web e TV. Quando a gente fala de respeito, eu não quero dizer que eu vou respeitar o governador, e aí na hora que estourou a maior apreensão do DENAR, por exemplo, que é a Delegacia Especializada no Combate ao Narcotráfico, a maior apreensão do ano, e aí ele pega 5 pessoas, e aí eu vou na delegacia, porque meu chefe exige que 6 horas da manhã eu passe de delegacia em delegacia, verificando o BO. Você estuda para isso? Você ouve tudo que o seu professor diz? Reflete sobre aquilo para isso? Não, você não estuda para isso, mas você é cobrado para fazer isso. E disso você não pode fugir. Então eu vou abandonar o diário, vou virar assessor porque ganha mais, é mais interessante? Não. E o seu comprometimento? Depende de onde está a tua visão. E aí você se vê obrigado a executar essas práticas das quais você não concorda, as quais você não aprecia. E aí como você vai fazer isso do melhor jeito? Voltando ao que eu falei, do micro para o macro. A violência começa primeiramente no tratamento corporativo do jornalista. Você pega um profissional capacitado, um profissional que fez ali a sua graduação, o seu bacharelado, não que isso seja sinônimo de qualidade, porque tem muita gente que passa pela universidade por passar, pela mercantilização da educação, né, como o Bauman mesmo fala, e aquela educação para além do capital que o Estevão Mésaros prega, você não está nem aí com ela. E aí tá, você chega na redação, aquele seu salário muito abaixo do que um profissional deveria ter. Você vê a tua exposição em situações extremamente perigosas, tá? Porque você não tem opção. Caiu um corpo no córrego, beira de chuva, córrego lá embaixo do maior pontilhão da cidade, um perigo. Tá lá você fazendo a fotografia ali, correndo aquele risco. Uma cena de assassinato, você vai, a polícia, às vezes mal a polícia chegou no local, e o risco do assassino voltar lá, fazer uma nova ação, você tá lá. Isso é uma violência contra a gente também, porque a gente não tem respaldo para isso. Você simplesmente tem que ir e pronto. Se você não quiser ir, tem 15 currículos ali na porta do editor para sua vaga. Essa é a realidade. Tudo bem. E aí você se submete a tudo isso. Não obstante, você faz um título interessante, teu editor ou o próprio dono do jornal vai lá branquear o seu título, que é a expressão que eu uso lá na redação. Às vezes, quantas vezes eu estou em casa, eu saio do jornal, postei uma matéria de uma maneira, aí eu chego em casa, vou acessar o meu jornal de novo, tudo que eu tinha me esforçado para dar, a contraposição que o jornalista é obrigado a dar, mascararam, alteraram, sem a minha autorização. E aí, se eu falar que eu tenho que dar autorização, quem é você, menina? Você é a repórter. E começa por aí, a violência. Aí não... Mas ele fala, mas de onde que o pessoal exige que você trabalhe dessa forma? Cara, é hipocrisia. O público da favela, o público da Palhano, do Golden Place, que eu já até esqueci os nomes dos condomínios daqui, consomem as mesmas notícias de foco violento, de interesse mórbido. O próprio Danilo Angrimani, que é de jornalismo, é o referencial básico para quem vai falar isso de violência, espreme que sai sangue. O que vai mudar um pouquinho é a linguagem. Talvez numa Folha de São Paulo você encontre uma fotinho mais editada, mais bonitinha, e num Notícias Populares, né, no Chico Notícias Populares, você encontrava aquela foto lá com um cadáver escancarado. Mas o interesse, mas aí que tá, os dois vêm.
Um pode vender mais, outro menos, mas os dois vendem, os dois são lucrativos, os dois têm rentabilidade. Daí está a justificativa para os donos dos jornais e editores exigirem isso do repórter, do jornalista, que se você for ver a figura menos expressiva na cadeia. Vocês me desculpem a sinceridade. Mas aí que está, isso não exime a gente da nossa responsabilidade, que afinal você também está ali no meio. E aí, nesses meus poucos meses de atuação, eu já estou conseguindo fazer uma coisa interessante na redação. Eu não posso dizer não a toda pauta que o editor me designa, mas existe alguns assuntos que eu argumento, eu digo, olha, eu não tenho estrutura para isso, não consigo, mando alguém comigo, ou então eu tento avisar de uma forma muito sutil, falo, olha, eu tô indo fazer, mas você sabe que tal pessoa vai dizer isso e eu vou ser obrigada a colocar. O chefe sabe, se você cortar, é uma coisa sua, mas eu vou escrever o texto de acordo com o que eu acho certo. Na editoria de polícia, isso não tem funcionado muito, porque ela é muito quadradinha, sabe? Exige muito de você aquele leadzinho, beleza, pronto, acabou. Já na de política eu também tenho conseguido. A editoria que, por sua vez, é tão criminosa quanto a outra. Só é bonita, só é maquiada. E aí, você diz tudo isso num evento que tem um monte de estudante e fala, poxa, vou terminar, vou largar o curso agora. Não, calma aí. O que vai te diferenciar dos outros 15 da redação? Por exemplo, a gente lá em Campo Grande tem uma via, a principal via da cidade, ela se chama Avenida Afonso Pena. E toda semana a gente tem, no mínimo, uns 2 acidentes fatais lá. E aí você, de primeira, para corresponder ao deadline do jornalismo de internet, você vai lá dar uma notinha, um Volks batendo no Chevrolet, no cinto lá no cruzamento, a suspeita da polícia de que o condutor estivesse embriagado, não embriagado não, tivesse consumido bebida alcoólica, porque se você dizer embriagado já dá complicação. E aí você solta esse primeiro material. Aí você chega na redação, aí que tá, você vai se esforçar um pouquinho mais, isso pela tua ética, pelo teu comprometimento com a sociedade, porque muitas vezes o próprio chefe nem te pede isso. Você vai falar assim, poxa vida, em um mês é o 15º acidente na Afonso Pena, ela tem tantos semáforos em tais trechos que são os mais críticos, o governo já reforçou a sinalização, no mês passado teve uma passeata em prol da paz no trânsito, vendo isso, no caso lá é a polícia responsável pelo trânsito, diz que o problema está na educação, não na sinalização, fulana perdeu um familiar, coloca o depoimento, você vai dando um caráter mais interpretativo para aquela notícia, você não vai ficar só ali naquela batida que há 15 minutos matou uma pessoa. Isso você não vê acontecendo com muita frequência, até mesmo porque a gente fala do tempo, nunca houve tempo. Eu lembro do Intercom, acho que do ano passado, foi ano passado que sejamos Intercom regional. O Sérgio Vilas Boas, que é um autor ligado ao Itaú Cultural, ele falou que nunca houve tempo. O que mudou foi a noção do tempo. A gente acha que tinha mais, mas se as complicações agora é a concorrência na internet, mas no passado era outra, era o telefonema que ele não conseguia fazer e às vezes o outro jornal conseguiu. A gente sempre foi escravo de um tempo escasso. Mas você se pergunta o que eu vou estar contribuindo, dando uma notícia superficial assim. Não vou estar contribuindo em nada, vou estar emburrecendo. Teve uma semana lá que eu estava chateada. Foi até um dia que eu mandei um e-mail catastrófico para o Reinaldo. Falei, poxa, professor, pelo amor de Deus, tudo que a gente aprende, não estão me cobrando, estou me sentindo burra. Dizer bem as palavras, estou me sentindo desaprendendo. E aí ele falou, Ana, não desanima. E aí você pensa, cara, se eu não pensar assim, dos outros 15 lá, eu não tenho garantia de que alguém vai fazer se eu não fizer. É você mesmo, cara, o desafio é você e você. Porque as questões que estão no campo maior, quando você vai falar do anunciante, que você não pode dar nenhuma informação negativa, do salário baixo, você não tem poder contra isso. Vamos pegar um exemplo? Tiraram lá a obrigatoriedade do nosso diploma.
Você, sozinho, repórter da redação, você consegue mudar? Não, mas qual que é o teu comprometimento? Eu mesma aqui, isso eu tenho orgulho de dizer, todas as vezes que o Sindicato de Jornalistas de Londrina fez manifestação sobre o diploma, sobre o piso salarial, eu estava lá. Às vezes não tinha nem um colega mais estudante, mas eu ia, porque eu sei que um dia seria eu no mercado com um salário terrível, seria eu no mercado com essas condições de produções terríveis. E eu vejo que isso faz diferença. Esses eventos aqui, quantas edições eu já não participei também? Talvez muitos vão dormir hoje, é coisa chata, eu fiquei até lá 11 horas lá no Parque Shopping, longe pra caramba, não tinha mais ônibus no terminal e tudo mais. Mas muitos também vão dormir e falam, poxa, que bacana, o que será que vai acontecer comigo agora que eu estiver lá no diário? Porque não vai ter um professor para te ajudar, ou um editor complacente, né? Você vai se sentir sozinho. E aí o que vai te sustentar é a tua base, é o que você valorizou, o que você aprendeu, o que você estudou. Outra questão, representatividade, organização, tanto o administrador, quanto o publicitário, quanto o jornalista. Cara, é muito fundamental você procurar a unidade com seus colegas. Não estou falando de falta de debate, o tal do consenso, né, a unanimidade burra, mas quando você tem uma categoria de peso, gente, pelo amor, vê o que é a ordem, quem derruba alguma coisa da ordem. Os advogados são muito organizados e eles estudaram 5 anos também, a gente estudou 4, tem gente estudou 5. Por que eles são fortalecidos, conseguem lá os direitos nas profissões deles e a gente não? Estou um pouquinho desinformado. O curso os administradores têm conselho ativo? Tem? Oh, maravilha. O publicitário e jornalista não tem. Se eu não me engano, o publicitário, o maior órgão regulador é o CONARTO, certo? O jornalista tem um conselho aí que não existe, que está à mercê de quem quer ferrar mais a gente do que ajudar, né? E para não cair no senso comum, eu estou um pouquinho perdida que eu tinha estruturado ali os meus tópicos. Sim. Finalizando, um exemplo: respeito e conhecimento. Eles andam ligados na cobertura de violência. Se você é um jornalista responsável, claro. Essa semana, sobre essa apreensão que eu tinha dito para vocês, acho que a polícia pegou mais de 800 quilos de maconha. Por enquanto, foi a maior do ano, na fronteira. Meu estado ele tem fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Então, o tráfico realmente é um problema muito, muito marcante. E na delegacia, 5 pessoas estavam sendo apresentadas. E aí você tinha todos os veículos de comunicação da capital. Você tinha pessoal de TV, de site, de rádio, de impresso, todo mundo lá. E um dos integrantes dessa quadrilha, uma moça, estava fazendo aniversário bem no dia que ela foi detida. E aí aquele tumulto lá na salinha da Denar, ela entrando, uma das jornalistas cantou assim, parabéns. Pode parecer engraçado? Só para vocês terem noção. Primeiro, você conhece as condições sociais que levaram aquela moça àquela atividade? Segundo, é seu papel julgar? Não estou falando que discurso barato da isenção não, tá, gente? Porque isso realmente não existe. Existe comprometimento e seriedade. Isenção nenhum jornal vai ter, nenhum jornalista vai ter. E na ocasião tinha um advogado, só que nenhum jornalista sabia que aquele grupo estava com um advogado. E aí ele começou a gritar na sala, que brincadeira de mau gosto, essa repórter tá maluca, o que ela tá pensando que é, delegado? Quero o nome dessa repórter agora. E aí o delegado, olha, você está atrapalhando o meu trabalho, eu tenho que apresentar essas pessoas, você se entende aí com a repórter. Ele, cadê seu crachá? Cadê seu crachá? E a repórter estava com o crachá viradinho, estava com conversa do crachá, não estava com o nome. Aí ela já, você quer ver? E virou assim, aí virou aquela coisa lá na delegacia. E aí, não bastasse toda a cena, eu vi outra jornalista, conversando com o jornalista que tinha feito essa brincadeira, falar, nossa, vou colocar na minha matéria agora que a apresentação de bandido tem direito a advogado. Cara,
acusando, você é só um repórter, quem que é você para julgar se o bandido, se é bandido, aliás, não foi nem julgado ainda, se a pessoa que está ali merece a presença de um advogado, merece uma defesa ou não. Isso é falta de respeito, você vê isso refletido nas matérias todos os dias, quando você bota uma foto com o rosto expresso de uma pessoa que ainda não foi julgada, quando você usa as terminologias erradas para se referir aos crimes, às pessoas, quando você expõe um menor que está fazendo uma rebelião lá na UNEM, que é a unidade de internação. Não é a sua obrigação julgar ou não, a sua obrigação como jornalista é respeitar as pessoas. E aí esse tratamento ridículo que você dá aos bandidos, aos favelados, vamos falar logo assim, você não vê, por exemplo, com um esposo de deputada que coordena todo o contrabando de cigarro na fronteira. Isso aí alguém põe? Não, os poucos jornalistas de MS que têm feito isso morreram. Não sei se vocês chegaram a entrar em contato com o caso Paulo Roncaro, uma execução bárbara na fronteira em Ponta Porã. E aí, quando você denuncia o mínimo, a mínima parcela que você consegue, nas brechinhas que você aproveita, aí você fica sabendo que o dono do jornal está puto com você, que você está quase para sair do emprego. Mas eu volto a bater na questão, se você procura você não pode se acomodar. Por exemplo, se você é um repórter raso, teu editor nunca vai te levar a sério. Vai falar, isso aí é mesmo uma massinha de manobra, eu delito qualquer um que eu pegar aí, tá beleza. Agora, se você é um repórter responsável, que as pessoas chegam a comentar o seu trabalho, o seu texto, o editor ele vai começar a te levar a sério aos poucos. Eu vou te falar que sim. E você tem que ter muita cautela, porque é uma linha muito tênue a todo momento. Para ele, você nunca sabe se ele tá bonzinho, se ele tá mal. Mas aí que tá, você tem que continuar firme. Por exemplo, não vou mentir para vocês têm que saber que vai rolar pauta encomendada no jornal. E aí seu chefe vai te pedir. E aí a primeira você vai produzir. E aí vai te pedir de novo. Talvez você produza de novo. E vai pedir de novo, de novo, de novo. Agora, se você disser sim, ou pelo menos, aliás, se você disser sim, sem contestar, ele vai pedir sempre para você. Agora, se você começar a falar devagar, que você não está afim, será que não tem outro repórter que eu estava investigando uma denúncia lá no Instituto Federal, estou meio ocupada, ele está pedindo para você ficar depois no horário sem te pagar hora extra, você vai cortando um pouquinho. E aí ele vai para te pedir sim, eu posso falar porque eu estou limpa de pautas encomendadas há uns bons, acho que uns 2 meses já, graças a Deus, porque eu percebi que de pouquinho em pouquinho eu estou conseguindo conquistar um respeito. Agora já tem colega que não, e ele fica com aquele medo, eu falo, cara, fica tranquilo, se você sofrer alguma represália, aí é a questão de ser um pouco ousado também. Não estou falando, estou me colocando como o arauto da ética jornalística, mas já houve um caso, eu não posso expor assim também, até mesmo porque envolve meu outro colega repórter, de uma pauta muito complicada, encomendada, e ela estava sofrendo, porque ela não queria, que eu estava angustiando ela, não queria produzir, e ela foi dizer não. E eu disse, fica tranquila, que se você sofrer alguma represália, eu sou a primeira a pedir demissão e no sindicato junto com você. Agora, a gente foi conversar com outra parceira nossa. Ana, tá complicado, tô ajudando minha mãe com umas contas, preciso desse emprego. Ela tá precisando, ela não pode correr esse risco mesmo. E aí, como que você vai agir? É um jogo de cintura que a toda hora você tem que administrar e nem sempre é fácil. Tu já extrapolei meu tempo? e nem sempre é fácil. Mas eu digo uma coisa, também não tem nada que te recompense mais do que você tá na redação tranquila e é aquela senhorinha que ligou para você para falar que no terreno da casa dela tinha um mato dessa altura, tinha gente se escondendo para usar droga, tinha um monte de cobra venenosa, te liga e fala, Ana, obrigada, viu? Depois que vocês vieram no meu bairro, a prefeitura veio aqui limpar, menina, deu até televisão. Poxa, cara, não tem dinheiro que compre isso. Compre isso.
ocasião Isso foi bem interessante, que eu tive 2 experiências depois que eu me formei. Eu fiquei 2 meses no interior, em Nova Andradina, num diário, que é a cidade em que eu morava, né, a cidade da minha família, antes de ir para a capital. E aí estava ocorrendo uma manobra muito suja, porque tinha um distrito, que chama Distrito Casa Verde. E tem uma escola estadual que é a única coisa boa daquele lugar, uma escola bacana, uma escola que funciona. E estava havendo uma manobra da politicagem ali local para passar a administração da escola, que é estadual, para o município. E aí a comunidade escolar toda se revoltou, fez manifestação. Isso foi bem durante o carnaval. Pensa, no interior do estado, o pessoal já não dá muita moral. Mato Grosso do Sul ainda tem muita dificuldade, porque a gente tem as cidades polos ali, Campo Grande, Dourados, agora Três Lagoas, porque a gente está tendo um baita investimento da Petrobras, acabou, o resto do estado não interessa. E esses estudantes ficaram naquele distrito acampados na escola durante todo o carnaval todo lá para eles passearem, fazerem qualquer coisa, e eles estavam lá acampados pela escola. E a coisa estava feia, porque tinha o comandante ali da prefeitura, que tinha ajudado a eleger o atual prefeito, e a esposa dele era deputada estadual. E os 2 do clã do governador. Então já estava tudo acertado, estava para sair no diário essa mudança de administração. E a gente batendo em cima, noticiando todo dia. Todo dia a gente dava uma matéria sobre essa manifestação e relembrando e retomando o caso, até que começou a repercutir em Campo Grande. E aí, quando a notícia sai na capital, é outra coisa. Aí o governador ouve rapidinho. E aí, a hora que os jornais de Campo Grande começaram a ligar pra gente lá no interior, o grupo conseguiu apoio para viajar a Campo Grande e articular a não municipalização. E aí eles conseguiram apoio de outros deputados, outras entidades, e por fim a escola está lá até hoje estadual. Só que também, você vê que começou um descaso da gestão estadual também. Não sei se vocês souberam, um professor foi assassinado naquela escola. E aí você teve uma cobertura horrorosa, teve um professor que levou 3 disparos durante o expediente. No pátio da escola, um aluno simplesmente chegou armado e disparou nele, ele faleceu no próprio local, não teve tempo de ser socorrido. E aí no distrito não havia uma ambulância, não havia um transporte para fazer o atendimento de emergência. E aí começou. Aí escolhe aquela coisa linda, né, de manchete. Professor executado com 5 tiros dentro de escola. Aí tá, esse ainda tá no padrão. Aí você vê assim, matou por raiva. Adolescente confessa que disparou no professor porque não gostava dele. Aquela coisa mais horrível, assim, mais sem profundidade. E aí, surpreende-se, a cobertura mais responsável, que falou do descaso com a escola, do descaso com o distrito, do tráfico, o adolescente, para vocês terem noção, comprou a arma de um caminhoneiro que passava ali pelo local, que é um local fronteiriço também, fronteira com o estado de São Paulo, então muita gente passa por ali. Que comprou a arma de um caminhoneiro, que não tem policiamento, que é família desse estudante, já que tem um histórico de violência absurdo. Quem que exerceu? Foi a gente lá da capital, foi o pessoal do interior. Então é como vocês têm que valorizar. Às vezes você fala, poxa, eu estou num jornal pequeno, não estou fazendo nada, não estou aparecendo. Cara, faça direito, que uma hora o teu trabalho aparece, uma hora você é correspondido. E só para finalizar, um recado. A gente banalizou o conceito de reflexão na produção diária, seja você administrador, seja você publicitário, seja você jornalista, você vai confirmando aquela teoria do newsmaking, né? Somos frutos do processo industrial de produção, e aí você perde a oportunidade de fazer nas brechinhas do mercado. E não é assim, você não pode se eximir das mazelas do mercado e descartar o teu comprometimento. E eu estou bastante animada, que eu estava sem debate lá em Campo Grande, um pouco perdida, ainda não me adaptei ainda, eu não conheço muito a comunidade
da UFMS, que tem mais egressos da área na cidade. Mas eu estou contente de voltar para casa e ver as coisas fluindo. Poxa, eu gostei demais aqui, tanto, apesar de ser contrária à peça, gostei demais de ver o empenho do pessoal em defender. E eu sei que tem muita gente que defendeu, mas não defende, mas queria participar e fez isso de um modo sério. A galera que permaneceu até o final. Isso é muito... permanecer até o final. Leonardo, legal, hein? Que a galera que ficou no auditório. Estou muito contente. Não conheci o professor Marco Rossi ainda. Obrigada pela oportunidade, pelo diálogo. E, pessoal, é isso. Que vou poder trocar de figurinha com vocês. Não fiquem desiludidos, por favor. Essa não é a minha intenção. Mas sejam gratos à oportunidade que vocês têm. E, outra coisa. Nossa geração é muito impaciente, né? Muito, como o professor mesmo falou, muito do drops, ali na hora, instantâneo. Cara, as coisas na comunicação, elas são em longo prazo. Apesar da difusão ser instantânea, as modificações são em longo prazo. Então, resistam. Não estou falando para você ser um radicalista, eu vou pedir demissão, vou militar só no sindicato. Não é assim. Você precisa de pessoas que fazem a diferença dentro do problema e fora do problema. Então, boa sorte para vocês. Parabéns para essa casa, parabéns para todos os estudantes. A Ana Carla traz essa experiência de comunicação, do jornalismo, explicitando naturalmente as experiências que ela tem no dia a dia, mas eu acho que essa experiência serve para a gente tirar os pontos em comum que a gente tem nas outras categorias. Quantos publicitários vão ter que desenvolver campanhas que não concordam com o conceito? Quantos administradores vão ter que cortar pessoal, não porque a máquina precisa ser enxugada, mas porque muitas vezes o patrão precisa aumentar a lucratividade dele, né? Então a gente sabe que nós temos alguns valores que norteiam muitas vezes o mercado, e esses valores, que aí eu vou pegar o e-mail que eu respondi para a Ana Carla naquele momento, ao passo que nós temos os valores, nós temos uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar. Eles têm preço. E a gente sempre vai pagar preços conforme os valores que a gente adota para a nossa vida, né? Você sendo comprometido ou não sendo comprometido, você paga preços. E eu acho que isso é muito importante a gente refletir sobre eles. Quais os preços nós estamos disponíveis para pagar e quais a gente aguenta pagar? Eu acho que essa relação dos valores com os preços a serem pagos faz uma diferença muito grande nesse processo de formação. Quando a gente fala da emissão dos veículos de comunicação, a construção de uma cultura de paz, porque a paz ela não é a ausência da violência, né? Ela passa por outros processos que incluem, inclusive, a construção da paz. A não violência não é ser pacato, levar na cara e está tudo certo. Não, eu vou ser da não violência, eu vou ser da paz. A resistência à opressão é um sinônimo de luta pela paz, porque alguém que oprime não está construindo e colaborando com a paz. E quando a gente analisa os veículos de comunicação, e aqui todos nós estamos nesse papel, de consumidores dessa mensagem televisiva, dessa mensagem da internet, dessa mensagem dos veículos impressos, né? Nós estamos consumindo isso o tempo todo, né? E o que a gente está consumindo? O que isso serve de referencial e um referencial positivo para as nossas vidas? Quando a gente analisa essa peça, tem uma coisa do ponto de vista da comunicação que é bastante importante. Duvido que a igreja tenha pensado nessa perspectiva, e o grupo que defendeu talvez poderia defender nessa linha. Nós estamos disputando sentidos. As vadias, quando fizeram a marcha, elas disputaram o sentido com o termo vadia.
Porque para o machista, vadia é a mulher autônoma. Então, nada melhor do que eu ser vadia numa marcha que disputa a autonomia e o sentido nesse processo. E nós estamos aqui, neste momento, também disputando sentido. Não quer dizer que a gente vai conseguir, né? E, exatamente, vários aqui de loucura, de Jesus, da Bíblia, né? Então, nós estamos disputando sentido, sim. Às vezes a gente vai conseguir, às vezes a gente não vai conseguir. E nos veículos de comunicação, a gente faz isso o tempo todo. Vocês querem um outro exemplo de disputa de sentido inócua? Casamento gay. Falou em casamento, que não é uma instituição divina, é uma instituição social criada pelos homens, que é o que me consta, Adão e Eva não eram casados no cartório, né? Nós estamos falando de algo que é criado pelo homem, mas que tem um sentido divino. E casamento pressupõe homem e mulher. E aí, o movimento de defesa dos direitos do homossexual, né, disputando o sentido com isso, sempre vai dar na cabeça, porque tem algo muito maior. Então, muda o nome. Porque se você perguntar para uma senhorinha que é contra o casamento gay, mas a senhora acha que ele não pode ficar com os bens do companheiro caso ele morre? Claro, eu concordo, mas casamento não. E está falando a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra casamento tem um sentido extremamente forte que nós não vamos conseguir apagar tão cedo. Se não dá para você disputar o sentido, muda a estratégia e usa outra palavra. União homossexual. Oi? União civil, já tinha. Né? União civil, quando se fala de união civil, está por aí. Né? Isso é uma coisa que dá para você discutir sem nenhum problema. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está conectado 24 horas o tempo todo. Né? E, inclusive quando a gente está dormindo, porque tem gente que tem televisão na casa e a televisão está ligada. E ela está recebendo o sinal, só não está passando. Você está dormindo e recebendo aquele sinal ali. Né? Ou seja, nós estamos recebendo esses sinais o tempo todo, 24 horas por dia. E muitas vezes esses processos, eles são feitos de forma bastante violenta e a gente não se dá conta de refletir sobre isso. Porque a gente fica colocando sempre a responsabilidade em quem emite e não no receptor de pensar sobre esse processo. Né? Quando nós discutimos o formato desse evento, eu e a Flávia, nós vamos mudar esse formato, a gente precisa pensar numa coisa diferente e vamos colocar os alunos para pensar isso, porque o nosso público maior, por mais que seja formado por profissionais de imprensa, de veículos de comunicação, de agências de publicidade, acaba sendo os nossos alunos porque nós estamos nesse ambiente. Profissionais não gostam muito de refletir. Quando você reflete negativamente sobre o trabalho dele, aí é pior ainda. Então, vamos fazer isso na perspectiva da formação. Né? Então, quais são os elementos que contribuem para a formação de vocês hoje, né, que vocês aprenderam nas duas etapas desse evento, que vão transformá-lo em pessoas agentes de construção da paz. E construção da paz, gente, não tomem pessoas submissas. Até porque quando você constrói a paz, você é resistente, e você tem a resistência como norte, você não é nada submisso. Tá? Temos mais algum tempinho, professora? Posso falar? Sim, nós temos, faltam 10 minutos, então acho que 10, 15 minutos a gente pode fechar a discussão. Se alguém gostaria de fazer algum comentário, né, rapidamente, para a gente passar aí para o encerramento. Obrigado. Então, na verdade estamos 12 anos, eu não sei, eu não entendi direito se você falou que eu sou chato, o movimento é chato, mas eu admiro bastante você, te escuto na CBN sempre, estou no carro, na rua, aprendo e repito com você e te admiro muito. Mas enfim, eu já ouvi daqui, né, que quando eu ligava, o atormento, que o talhar tinha sombra, que não sei o que. Mas enfim, uma coisa eu posso te dizer, o movimento pela paz e não violência não é chato, é muito desafiador, muito interessante. Não existe consenso, né?
Se você soubesse, assim, as agressões que a gente recebe, por exemplo, nessa campanha da Arma da Brinquedo, a gente teve uma grande adesão, é politicamente correto, né? Não vendemos armas nas lojas, recebemos muitos apoios, muitos elogios, inúmeros elogios, mas tem também aqueles e-mails, né? Vocês são os filhos vocês são tudo bicha em Londrina, que cidade que é essa? Coisas assim que a gente, que é do movimento da paz, não vai ficar aí, né, propagando essas coisas negativas. Então, assim, graças a Deus não temos consenso da sociedade de forma alguma. É um movimento bastante desafiador já. E quando eu vi também nesses momentos que a gente teve, nós começamos em 2008, né? De algumas pessoas dizendo, não, você é dos aterroristas porque a gente está conseguindo fazer também eles ficarem preocupados e desistir. E uma outra grande questão que nesses 12 anos, junto com a ONU, que na verdade foi a ONU que definiu, né, a cultura de paz, eu particularmente, o próprio movimento, a gente nunca fala paz. A gente pode até ter alguns cartazes sem a palavra paz. A gente trabalha sempre o conceito de cultura de paz, que para nós hoje está ligado, brincado, alinhado com a cultura da sustentabilidade. E aí a cultura da sustentabilidade é de nós realmente salvarmos, né? E não é um salvar dos religiosos, né? A gente salvar o planeta, que a humanidade possa vencer, né, a sua autodestruição. Essa é uma ameaça real, é um fato do mundo contemporâneo. E o movimento da paz vai nessa linha, ó, precisamos mudar os nossos jeitos de vida. Onde que você falou dos valores? Tudo isso. Questionar, tal, por que a gente está fazendo isso, aquele salário, não sei o quê. Questionar tudo isso. Isso aqui em Londrina, né, tenta ser o movimento de paz. Nós temos índices de programas que, no debate passado, o rapaz da Tarubá trouxe, aqueles programas policiais caíram, né? E a gente se considera assim que ajudou nesse processo de cair. Nós conseguimos as reportagens por ações positivas que fazemos. Então, comemos pelas beiradas, entramos nas pautas assim, com muita insistência para os editores, por isso que eles falavam que é sombra e tal. Esse tem sido o nosso movimento aqui em Londrina, e te garanto que assim, não tem nada de chato e é muito desafiador. Só para ratificar o que eu disse, a sociedade anda meio atribulada em relação aos seus antivalores, e aí as pessoas entendem a ideia de uma cultura da paz, um discurso que enfatize a paz, que moralmente é contrário ao estímulo da competição e do consumo. Essas pessoas, que são as oposições que você narrou, acabam encarando o discurso e a prática como chatas, né? Não que você seja chato, mas pelo contrário, muito simpático, né? E tudo mais. Então eu disse que algumas pessoas, na insistência do discurso da paz, acabam vendo esse trabalho como um trabalho chato, repetitivo, que não é verdade. Mas é porque elas estão orientadas para outros fins que não são, de fato, né, embebidos na ideia da solidariedade, do estender a mão, do valorizar outras coisas que não sejam o dinheiro, o sucesso e o status pessoal. Então foi nesse sentido que eu disse que muitos, né, acabam encarando isso como desnecessário, né? O que não é verdade, mas é o que de fato ocorre. Então, não que você seja muito, pelo contrário, até porque se você fosse chato, você não ia dizer para você que você é chato. Bom, então para finalizar, nós queremos agradecer a oportunidade de estar com vocês, de debater, de refletir. Estava pensando aqui, enquanto tudo isso acontecia, o quanto nós ganhamos com a vinda do curso de jornalismo, professor Reinaldo, para este centro. Agradeço mesmo, acho que a providência divina pela vinda de vocês, porque nos permitiu também um outro olhar, uma outra reflexão, o entendimento também, né, dessa partilha de conhecimentos, dessa visão de mundo um pouco voltada para a comunicação, mas também com um olhar um pouco mais crítico, que é próprio, né, do jornalista. E que bom que vocês estão aqui conosco. Agradeço aos alunos de administração que estiveram conosco também, né, que também estão com essa consciência crítica, levando isso para a sua profissão, para a sua atuação profissional. E agradeço a todos os alunos de publicidade que aqui ficaram, permaneceram, mesmo porque o nosso entendimento é de que, como a Ana falou muito bem, nós não podemos ser imediatistas, né? O professor Rossi também trouxe isso,
e que qualquer cultura que nós queiramos estabelecer vai depender muito do nosso empenho e do nosso suor. E isso vai se dar a partir da sua profissão toda. E a hora que você chegar lá no final, né, talvez nós possamos olhar para trás e olhar e ver, eu contribuí mesmo que tenha sido muito sutilmente para uma modificação no meu mercado de atuação, que seria fantástico se cada um dessa sala conseguir contribuir um pouquinho, quer seja como consumidor de mídia, quer seja como produtor de comunicação e de gestão na pessoa dos administradores. Se nós conseguirmos o nosso empenho, a nossa atividade final, transmitir um pouco mais de valor naquilo que nós fazemos, que é a propósito desse debate, que os nossos valores pessoais se transcendam, que eles apareçam, que nós não fiquemos somente no silêncio de uma atuação ética, mas que nós façamos conhecer essa realidade em nossos meios de atuação. Eu acho que nós estaremos assim muito felizes em ter promovido esse debate e certamente teremos alcançado o nosso objetivo. Então eu queria assim, uma salva de palmas a todos vocês que permaneceram. Muito obrigada. Eu queria dizer uma coisa. A professora Flávia me permitiu dizer uma coisa aqui que eu acho que é da mais alta relevância. Quando a gente vem num debate como esse, eu espero que ele se multiplique nesse formato, e ver uma egressa que eu não conhecia, portanto é absolutamente isento de qualquer tipo de interesse pessoal, não foi minha aluna também, mas quando a gente vê uma egressa do lugar onde a gente trabalha, né, com tanta desenvoltura e com tanta gana, né, de querer fazer a coisa certa, de trabalhar direito e ver a perspectiva de vocês, daqui a pouco estarem aqui do nosso lado discutindo com esse mesmo empenho e tal, faz tudo valer a pena, faz tudo valer a pena. Então, parabéns. Gente, para finalizar, a Ana Carla era das últimas que saiu, tá? Então vocês estão nesse mesmo patamar. E quem foi embora, dane-se. Então, eu quero parabenizar, né, o Unopar. Quando nós fizemos o 2008, o primeiro movimento, você estava lá, inclusive nós pensamos, nós da comissão organizadora, junto com vários jornalistas, estava a Patrícia Zanin, André Moncler, a Karina, né? Enfim, nós pensamos assim, bom, nós vamos trabalhar essa questão da mídia, da paz, como é que vamos fazer? Vamos convidar as universidades, tinham a Pitágoras também, né, os cursos de jornalismo e relação pública, para fazermos uma discussão como que a universidade pode contribuir na formação. E aí perguntamos para as 3 universidades o que elas, né, estavam fazendo e tal. E agora, né, em 2012, a gente volta, né, ou chega lá do que nós queríamos, nós, eu digo, do movimento, do conselho, né, que porque a gente acha que os que já estão lá trabalhando é muito mais difícil, na verdade, vocês que estão lá sabem como que é. E a gente, então, espera que os alunos, né, venham nos ajudar a fazer essa transformação. Não que os que estão não vão modificar, mas enfim, na formação dos alunos. Então, parabéns, né, para vocês, Flávio, Reinaldo, Unopar, você também aqui no Unopar, né, você que é ex-aluna, que participou de outros eventos, né, que a gente fez aqui, você estava aqui também. Parabéns e resgatamos, e vamos ver se agora a gente faz outros desse aqui, né? Bom, para encerrarmos essa noite, cada um voltar para sua casa, bem, feliz, espero, tranquilo. Mais uma vez, obrigada para todo mundo. E que a gente não perca de vista a construção constante. É engraçado, vai chegando esse fim de ano, e aí eu me lembro da minha colação, tão recente, né? E durante a colação eu falei muito sobre o vocabulário de formação, né? Eu tenho uma irmã que é mestre em educação e enfermagem, e uma vez ela me apresentou um teórico muito interessante, o Heidegger. Ele veio falar que a formação não é uma coisa interessante, porque ela pressupõe um produto formado, fechado. Está formado. Mas o comprometimento não, ele é uma extensão, um processo constante. E aí eu, no dia da colação, foi tudo muito lindo, emocionante, eu falei desse conceito e tal, deu alguns meses, estou na redação e falo, mas poxa vida, ninguém valoriza isso.
Mas não, é pelo contrário. Às vezes a gente tem, justamente pela inversão de valores, às vezes o queridinho do seu chefe é aquele que puxa saco, é aquele que faz aquela pauta lindinha lá para o governador, para o senador, aquele que o ministro chega lá na cidade e você só anuncia o que ele foi ali, a intenção dele ali, e você não pergunta sobre as áreas que estão com necessidade de uma gestão mais eficiente. E às vezes seu chefe valoriza isso. E o pessoal não valoriza aquele administrador responsável, ético com as finanças, aquele administrador que tem uma humanização na gestão. Não, que é aquele lá, que continua reduzindo o orçamento sempre. Na publicidade é a mesma coisa. Não aquela peça legal, inovadora, né? Não, aquela que já está naquela fórmula, mas que funciona. Não pense assim, porque isso é um valor invertido que estão colocando na nossa cabeça. A contraposição, o peso dela é muito maior do que a gente pode pensar. E quando você não perde isso de vista, você pode crer que para quem você necessita fazer a diferença, você vai fazer. Boa noite.